Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Conselho Federal de Medicina permite empréstimo de útero para casais comprovadamente inférteis realizarem o sonho de terem filhos, desde que as doadoras temporárias sejam parentes da doadora genética. Hoje, nós recebemos o médico Pedro Augusto Araújo Monteleone, ginecologista, responsável pelo setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas de São Paulo, para nos falar sobre essa decisão, a decisão do Conselho Regional de Medicina de São Paulo de autorizar empréstimos de útero por mulheres sem parentesco com a mãe genética. Doutor Monteleone, obrigada por estar aqui. A ideia de barriga de aluguel, já houve filme, livros, muito frequente em outros países. No Brasil, de alguma forma, eu acredito que surpreenda grande parte das pessoas que já aconteça esse empréstimo de útero numa resolução autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Como é que o senhor vê? É legítimo o empréstimo do útero para realizar essa esperança de tanta gente que não consegue ter filho? Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela data de 1992 e no texto dela, que é um texto muito simples, sugere que as clínicas de reprodução humana podem fazer o tratamento de fertilização in vitro usando um termo que a gente usa, que seria o útero de substituição. No termo de consentimento, a gente usa o termo de cessão temporária do útero. E a orientação é que a gente utilize o útero, a seção do útero, para parentescos de até 2º grau. As outras possibilidades devem ser arguídas aos conselhos regionais pedindo autorização, que é o que tem acontecido agora. Essa resolução já em 92 ela já previa isso, que quando você não tem um parente que possa ceder o útero, você pode pedir a autorização para o Conselho Regional de Medicina. E é muito frequente? As mulheres sabem, as brasileiras sabem disso e usam bastante? É quase um mito você falar num útero que não seja de uma parente de 2º grau, porque isso poderia caracterizar uma relação financeira, que é proibido. Você não pode ter uma relação financeira... Alugar o útero, exatamente. Usar essa palavra. O termo barriga de aluguel não serve para esse tipo de situação. Existem países onde isso pode acontecer, que não é o caso do Brasil. E como é que o senhor vê isso? Faz sentido, faz diferença poder ou não poder cobrar por emprestar o útero? Eu vou te dar um exemplo concreto. No Hospital das Clínicas está em trâmite um protocolo do serviço do professor Edmundo Baracá, o professor Vicente Bagnoli, o professor Alcione e eu estamos escrevendo um protocolo para fazer tratamento de moças que nasceram sem útero e que elas podem usar o útero da mãe para ter o tão desejado filho, que é uma coisa, que é um ato lícito, honesto e de direito de todo mundo. Então, ainda falta tramitar pelo Comitê de Ética. Mas a pergunta que eu havia feito era essa: se quem não tem uma mãe, não tem um parente, não tem uma amiga que se disponha, mas tem alguém que fala, olha, eu posso gestar o seu bebê, entretanto, a pessoa cobra, né? Que questão é essa? Fere a ética? Em outros países pode. Fere a ética? Ou é apenas uma coisa cultural, uma decisão política no Brasil? Não, fere a ética. A determinação é clara. Não pode haver uma transação econômica que envolva isso. Então, isso quebra o código de ética. A gente pode fazer o tratamento desde que não haja uma relação financeira. Você tem toda a razão. Quem não tem alguém para ceder o útero, eu acho que deve procurar alguém próximo para que possa fazer o tratamento. Mas é vedado que haja qualquer tipo de transação financeira. Como que é feito isso? O procedimento para que a mãe biológica possa ter vamos dizer, todo o seu óvulo fecundado, gestado num útero emprestado? O tratamento, ele é como um tratamento de fertilização in vitro. A gente estimula a ovulação da mãe genética, captura os óvulos, forma o embrião com o espermatozoide do marido e o embrião formado vai ser inserido no útero da mulher que vai ceder o útero temporariamente, né?
E aí vai ser uma gestação como outra qualquer, normal como outra qualquer. O embrião vai se desenvolver, vai se transformar num feto e vai ter o parto, vai ter o nascimento, vai ter o processo de amamentação e, do ponto de vista civil, é autorizado fazer ao registro em nome dos pais genéticos da criança. Quer dizer, tem um contrato. Deve ter um contrato, obrigatoriamente tem que ter um contrato prévio. Faz um contrato entre as partes e registra em cartório. É isso? Você tem que ter um termo de consentimento da cessão temporária do útero e um contrato assinado para que não aconteça essa possibilidade, que é até um pouco fantasiosa, da mãe da mãe mulher, de aluguel, da mãe de aluguel, aquela que cedeu de empréstimo, mudar de ideia durante resolver ficar com o bebê que ela gestou. Exatamente. Por isso porque aí é uma causa complicadíssima, né? Sim, será sim. Muito complicado. Eu vi uma crítica do Ministério Público sobre essa restrição para a cobrança do útero de aluguel, entendendo que existe aí uma fenda para práticas de comércio acobertadas pela própria resolução, porque não tem como controlar, né? Ninguém vai declarar se está pagando ou não está pagando, quando estiver pagando. Então, o Ministério Público já se manifestou nesse sentido. Como é que o senhor vê isso? É uma falácia, então, na própria resolução? Eu vejo da seguinte forma: uma vez que você tem o tratamento, que você vai oferecer o tratamento, que as pessoas vão assinar os termos de consentimento e vão assinar os contratos, se elas estão tendo alguma ação por detrás disso, não tem como a gente definir. O tratamento existe, as pessoas têm o direito a esse tipo de tratamento, a gente deve fazer. O senhor entende que essa autorização para uma mãe ter o seu bebê através de um útero emprestado deva permanecer apenas assentada em resoluções de conselho da categoria profissional dos médicos de medicina, ou devia ser uma lei votada no Congresso Nacional? Está em trâmite geral, para todo mundo, muito clara, com limites definidos pela lei. E no Congresso está extremamente uma lei da reprodução assistida, da reprodução humana. O problema que existe é que essas leis, elas têm muitas pressões de igreja, de sociedade e até da academia médica, que faz com que haja um certo desvirtuosismo da questão central, que é o bem-estar da pessoa. O casal tem que estar casado e tem a possibilidade de tratamento de ter um filho, ela não pode estar cerceada disso por uma questão legal, né? Porque é um ritmo da vida. Eu acho que a menina, quando ela está na escola, quando está brincando com as amigas, ela não sabe qual vai ser o destino da profissão dela, mas ela está preparada para ser mãe. Ela sabe que no futuro ela vai casar, vai ter seus filhos. E é um destino biológico. E é muito difícil ela encontrar uma realidade diferente dessa no segmento da vida. Para encerrar, como deve agir quem nos viu agora e tenha ficado interessado em saber mais para conseguir engravidar nesse sistema do útero de aluguel? Eu acho que para tudo na vida as pessoas devem buscar a solução, né? A solução para o problema que elas têm. Quem tem esse tipo de problema, né? A internet é recheada de informações, e você vai encontrar os destinos que você deve tomar, até mesmo eventualmente de buscar um outro destino. Existiu um movimento no ano passado de algumas mulheres indo buscar o tratamento de útero de substituição na Índia, que é absolutamente desnecessário. A gente faz tratamento no Brasil, né? Mas pela facilidade do comércio. Quer dizer, buscar informação para seguir o caminho. Sem dúvida. Muito obrigado, doutor Monteleone. Um prazer. Uma boa noite. Eu que agradeço. Estela.